vamos tratar acerca de homicídio. Eu vou trazer o conteúdo da apostila e vou trazer um estudo muito importante que eu encontrei, ok? Então eu vou trazer um estudo também especificando aí as palavras empregadas, né, do hebraico, exatamente. Exatamente, varão, é hebraico aí, viu? Homicídio, a vida, isso é 85, hein? 85. A vida é altamente valorizada por Deus, pois o homem foi feito sua própria imagem e semelhança. Isto feito, Deus prescreveu sérias ameaças contra o atentado à vida. A maior gravidade do homicídio está na intenção ou malícia, e não no ato. No sexto mandamento, não matarás, conforme Êxodo 20, verso 13. Ele é declaradamente condenado por Deus e referendado pelo Senhor Jesus. Mas essa proibição não se priva aos simples atos de matar, porque em alguns momentos o próprio Deus mandou matar. Primeiro livro de Samuel 15, 3 e também o 33. Mas aos graus e manifestações do sentimento malicioso. O Talmud judaico prescreve: a humanidade foi criada com Adão em um único ser humano, para nos ensinar que todo aquele que destrói uma única vida humana é considerado aos olhos do Criador como se destruísse o mundo inteiro, e aquele que salva uma única vida humana como se salvasse o mundo inteiro. Não se pode falar em homicídio sem se falar em seus graus e suas motivações, pois há vários tipos de homicídio. O tipo que é proibido por Deus no Decálogo e rejeitado pelo Senhor Jesus é aquele que resulta da malícia em todos os seus graus de manifestação. Aí ele fala da ira e da malícia. Ó. Alguns tipos de homicídio são motivados pela ira, outros pela malícia, e outros pela ira e malícia. A ira e a malícia são demonstradas distintamente na Bíblia. Por se tratar de um instinto natural do ser humano, a ira é tolerada por Deus, desde que nela não haja malícia. Enquanto que a malícia não. A ira é um natural sentimento de indignação, que resulta da observação de um ato considerado maldoso ou prejudicial. Ela nasce da experiência ou da percepção do mal causado. Trata-se de um furioso desejo de vingança ou de castigo que deve ser aplicado ao infligidor do mal. A malícia é uma atitude com tendência maldosa, que em muitos casos eclode na prática do mal. Portanto, não é permitida por Deus em hipótese alguma. A passagem de Gênesis 4:5 relata que Caim irou-se fortemente contra seu irmão Abel. Se ele tivesse ficado somente na ira, não teria sido penalizado por Deus. Mas além de se irar, ele foi malicioso, buscando ocasião para assassinar o seu irmão. A ira é permitida, mas sem a malícia. Salmos 4:4, Efésios 4:26. Até diz que não se põe o sol sobre a tua ira, né? Até o Senhor Jesus se irou, Marcos 10:14. Porém, sem malícia e sem ressentimento. O Antigo Testamento, por várias vezes, relata que Deus se irou fortemente. Êxodo 4:14. Aí você tem... Por que ele está fazendo essa distinção de modo tão sério, né? Porque a malícia é como que um veneno que, ao entrar em contato com determinada manifestação natural, ele torna automaticamente essa manifestação corrupta, né? Ele torna essa manifestação totalmente maldosa. Então você tem a situação na qual, em algumas ocasiões, é esperado que a pessoa tenha ira. Como, por exemplo, ela percebe determinada injustiça. Se ela é justa, se ela é correta, se ela é honesta, ao perceber determinadas injustiças, a ação natural é ela rejeitar essa injustiça, ela se voltar contra essa injustiça e ela querer punir o injusto, querer proteger a pessoa que foi vítima de injustiça e querer punir automaticamente o injusto. Então isso é o que ele chama de ira aqui. Aí você tem o texto bíblico: ireis, mas não pequeis, onde a ira era esperada, porque você viu uma injustiça, porque você viu uma agressão, né? Você viu uma maldade. Então a ira se manifesta como repúdio. Você está repudiando, é que nem uma coisa asquerosa que aparece diante de você. E aí a sua reação natural é rejeitar aquela coisa que é asquerosa ao seu paladar, ok? Mas se você está totalmente alienado ou inerte, tá certo?
Por exemplo, você apresenta uma coisa asquerosa, um cadáver. O que ele tem? Nada. Ele não tem quaisquer sentimentos mais. Ou acontece uma injustiça ao lado dele. Ele também não manifesta nada. Ele está totalmente alheio ao que está acontecendo ali. Ele está alienado. Tá certo? Ali não está mais o espírito. Então, o que é esperado de uma pessoa justa, honesta, correta, boa, que ela em algum momento, em decorrência das situações de injustiça que ela acaba vendo, que ela se ire. Aí, a ira, ela se manifesta, mas ela tem que ser então controlada, que nem um leão que tem que ser domado, enjaulado. Porque se a pessoa der vazão à ira, é onde muitas das vezes ela vai cometer atos a respeito dos quais ela vai se arrepender mais tarde. Porque ela foi impulsionada por um forte sentimento de justiça muitas das vezes. E aí ela pode, se der vazão a isso, ser excessiva. É onde você vê, por exemplo, quando são criadas as cidades de refúgio. Tá certo? A pessoa, por exemplo, está cortando lenha junto com um amigo seu. Todos sabem que eles são amigos de longa data, né? Que eles nunca tiveram um desentendimento sério. Aí estão cortando lenha. Naquele dia também não houve qualquer manifestação, né, de raiva entre eles. E aí, cortando lenha, acontece como aconteceu lá com os filhos dos profetas, né? O ferro se solta e acerta a cabeça da pessoa, causa um traumatismo craniano, uma hemorragia e a pessoa morre diante dele. Aquilo foi um homicídio doloso, né? Perdão, foi um homicídio culposo, né? Com dolo a intenção. Foi um homicídio culposo, ok? Só que o que acontece? A família do morto não vai querer saber. Vai se acender a ira deles, eles vão começar a entender que havia ali uma intenção, que foi doloso sim, e vão querer fazer justiça com as próprias mãos. É onde você tem as cidades refúgios, 3 ao leste, 3 ao oeste, para onde a pessoa corre, e ali, se os parentes quiserem levantar a questão, vai ser averiguado. Aí chamam testemunhas, chamam pessoas para colher depoimentos e tal. Então, muitas das vezes, chega-se à conclusão que aquilo foi uma situação que não foi premeditada. Aconteceu, houve a morte, houve prejuízo, a ira dos parentes é justificada, só que não houve intenção. Foi culposa, não foi dolosa. E a pessoa estará protegida ali até a morte do sumo sacerdote. Quando Pedro cortou a orelha daquele soldado, ele estava irado? Irado, estava irado, foi intencional, exatamente, só que foi como resposta a uma injustiça. E a injustiça era a prisão de Cristo. Prisão do Senhor Jesus Cristo. Mas aí então ele não tinha culpa, porque estava defendendo o Senhor dele. Defendendo, então o que acontece? Ali houve a ira, só que ao mesmo tempo que não havia malícia, que é onde entra a questão, havia o excesso, que é onde ele desferiu o golpe, arrancou a orelha de Malco, né? Dizem que a tradição chama de Malco, né? E aí o Senhor Jesus Cristo vai e põe de volta a orelha do rapaz. Mas a intenção não era cortar a orelha, né? A intenção era cortar o pescoço. Mas se Jesus não tivesse colocado a orelha, tinha dado um moído. Onde o Senhor Jesus, olha o alerta que ele traz para Pedro: guarda a tua espada, né? Prendeu ele. Exatamente, porque aquele que com espada fere, com espada será ferido. E é onde ele fala: olha, se eu quisesse, pediria ao Pai, ele mandaria tantas legiões, né, de anjos para me proteger. Então, o caminho não é esse. Ele diz para Pedro: o caminho não é esse aí. Se você entra por esse caminho, você simplesmente está despertando a ira e a violência. E aí a causa será totalmente perdida. O propósito será totalmente perdido. Pedro estava na expectativa, porque naquela mesma conversa ali falou que ia ser entregue. Já estava naquela expectativa. Ele estava meio assustado já. Já mesmo. A primeira reação dele foi pegar a espada e querer. Ele já estava nessa expectativa, exatamente. Homicídio e legítima defesa. O maior argumento dos que são contra a pena capital é o 6º mandamento. Mas o homicídio em legítima defesa não está previsto ali pelas seguintes razões. 1. Porque o referido homicídio não é malicioso. Aí onde entra a questão que a gente discute tanto aqui da malícia. Malícia e intencionalidade. E é onde entra, por exemplo, diversos textos de Salmos e de Provérbios que apontam, né, a ira de Deus, veja a ira de Deus contra muitos maliciosos que adoram atentar contra a viúva, contra o órfão, contra o debilitado, contra o pobre, e o matam, né, de uma forma totalmente injusta e sem qualquer motivação, simplesmente para demonstrar força, para demonstrar poder. Aí onde entra uma malícia que é injustificável, ok? Contra a qual Deus vai pesar o seu juízo, contra a qual Deus vai pesar a sua mão. Você descobriu que a flor de lis
planejou a morte do marido. Mas a gente vai na cara desde o início. Mas ela não pode ser presa agora, né? Assim, A questão do foro privilegiado. Exatamente. Foi toda, né, premeditada. Toda premeditada. Ela não olhava para você percebe quando as pessoas Sendo assim, deixa eu só dar, ó, sendo assim, não se enquadra naquela proibição, né? Então não foi malicioso. 2, porque entre matar ou morrer, entre matar ou morrer, qualquer pessoa em seu juízo normal prefere matar, pois a autodefesa é um atributo instintivo dado por Deus a todo ser humano. Instinto de autodefesa, né? Desde seu nascimento. Porque a razão natural e a justiça comum nos dizem que, se de duas pessoas uma deve morrer, então que seja o agressor e não agredido. 4. Porque o juízo universal dos homens e a palavra de Deus declaram inocente aquele que mata outro em defesa de sua própria vida ou da vida de seu próximo. Muito bem. Aí temos essas situações colocadas, esses 4 casos, né? Ele diz, pena de morte agora. Eu quero trazer o estudo ali, mas eu acho que eu quero primeiro concluir essa questão aqui, ó. Pena de morte. Veja o que ele diz, ó. A pena de morte não é uma invenção moderna. Desde o início da civilização, ela tem sido usada para punir e inibir vários tipos de crimes. O talião, olho por olho, dente por dente, era a pena mais usada pelos povos antigos. O crime era cobrado com a mesma prática do criminoso. A vida da vítima era paga com a vida do assassino. Os antigos egípcios aplicavam essa pena em praticamente todos os tipos de crimes. Os hebreus e babilônicos também faziam uso dessa medida em grande escala. O que se tornou hoje a visão em relação à questão da lei de talião, né? Dessa máxima, olho por olho, dente por dente. Se tornou hoje algo muito escandaloso para a sociedade moderna. Então a sociedade moderna ela caminha muito pela ótica da reparação financeira, monetária, ou de exclusão, né, limitação de liberdades do criminoso a fim de reeducar. Então veja, a sociedade entrou por esse caminho. Agora, mesmo com esse escândalo que o pessoal coloca sobre essa questão, olhando de uma forma mais, vamos dizer assim, olhando de uma forma neutra, tentem olhar com neutralidade, tentem olhar de uma forma mais prática, né? De uma forma prática para essa questão. Ao meu ver, esta colocação do talião, olho por olho, dente por dente, ela demonstra que a vida humana, em algum momento da história, foi reputada como o bem mais precioso. De modo que a única coisa que pudesse ser dada em troca da vida tirada é a outra vida que a tirou. Então, quando você olha para isso, claro que eu não estou incentivando aqui que isso seja reimplementado na sociedade, existe todo um problema sociológico, existe todo um problema histórico, mas olhando para essa questão apenas por ela mesma, olho por olho, qual é o valor de um olho? Outro olho. Qual é o valor de um dente? Outro dente. Então tinha um sentido de coibir. Olha, você pode até arrancar-lhe o dente, mas se a gente te pegar, o seu será arrancado. Então, deixa cada um seu Você dente. pode até furar-lhe o olho, mas se nós o capturarmos, o seu será furado. Tem país que é assim ainda, né? Tem país que é assim. Tem país que segue As ainda. cadeias são tudo vazias lá. Tem país que segue rigidamente esse regime. Aí o que acontece? Claro, a gente não está incentivando aqui que isso seja recolocado, mas a gente não pode deixar de verificar que a vida tinha muito mais valor do que Então, tem na atualidade. Não matará, porque se matar não é nada. Exatamente. Então você tem o preço para uma vida é a outra. Ô, Júlio, Exatamente. Aí essa sociedade moderna, na verdade, assim, eu acho que Ela quantificou a vida, né? isso emancipa de É. tal forma que, assim, você não pode fazer nada com alguém que matou supostamente sua mãe. Sim, Mas se você matar um cachorro, o povo te apedreja. exatamente. E aí a pessoa, ela teve os valores invertidos a tal ponto que o ser humano foi coisificado. O ser humano é só uma coisa dentre tantas. E certas coisas começam a ganhar mais valor que o próprio ser humano. Então, um animal, por exemplo, que certamente tem que ser defendido, só que a vida do animal, em certas circunstâncias, é mais valiosa do que a vida até de um ser humano. Então você tem uma sociedade invertida. E essa inversão, ela tem um propósito. Você tem grupos da sociedade que querem o poder, tá certo?
E para chegar no poder, ele tem que desestabilizar a sociedade. Porque se ela permanecer como está e caminhando para um futuro melhor, eles não terão nunca o espaço. Então o que eles têm que fazer? Causar caos na sociedade. Para poder chegar até uma situação na qual ele mesmo se coloque no poder e dite a partir de agora quais são as regras, quais são as situações. Então você tem muitas situações na sociedade que são totalmente absurdas, são totalmente loucas e ninguém nunca optaria por esse estilo de vida. Mas mesmo assim eles surgem e começam a ser propagados. E aí você não entende como, você fala, como que alguém aceita isso? Ninguém aceita isso, só que tem alguns grupos que são tão doutrinados naquelas ideias que eles começam a acreditar nelas e propagá-las. Como, por exemplo, o bandido que mata, na verdade, ele é apenas uma vítima da sociedade. Então, uma sociedade maior que tirou os seus privilégios, tirou as suas chances, o largou nessa vida miserável e assim é justificável que ele tire de fato a vida de alguém. Então, com essa mentalidade, você tem toda a desestruturação de uma sociedade. E você tem com isso espaço para um determinado grupo político se colocar no poder e começar a ditar as regras. Começa a justificar os criminosos. Aí você vê o seguinte, ó, o cara mata alguém, a família do cara que está preso lá recebe o salário. Ah, eu sei, é um auxílio e tal. E ele só que a família de alguém que perdeu o seu ente querido, não recebe nada. Fica... Não tem apoio da sociedade. Exatamente. A pessoa que morreu, muitas vezes era a pessoa que sustentava a casa, ela perde aquele provedor, né? É por isso que as facções criminosas estão tomando conta, porque eles funcionam desse jeito com eles. Exatamente. Olho com olho, dente com dente. Isso que você falou foi importantíssimo. Porque você tem alguns lugares, que infelizmente eles não são mais território brasileiro. Eles são territórios de outros governos, de milícias, de organizações criminosas, que ali é imposta uma outra lei, não é o Código, não é a Constituição Federal, nem o Código Penal, nem o Código Civil. É uma outra lei. E você chegando lá, você tem que negociar com ele, se você vai poder agir ali ou não, como vai fazer. Mas o PCC é assim. Você tem as situações na qual, diante de muitas injustiças e de enfraquecimento do Estado, você tem o surgimento de novos Estados. É um Estado dentro do Estado. Né? Por causa exatamente dessa desestabilização. O próprio Código de Ética, exatamente. Né? Principais argumentos contrários à pena de morte. A pena de morte é desnecessária porque pode ser substituída por penas detentivas de longa duração. Além disso, se os bons decidirem matar os maus, logo se restaurarão no mundo bons matadores livres e dos maus matados. Aí começa essa contra-argumentação, né? Mas você tem, tudo bem. Existe sim, vamos colocar, existe pelo menos em tese, uma intencionalidade boa, no sentido de recuperação. Só que essa recuperação só pode se dar quando existe de fato um empenho por essa recuperação. E essa recuperação, ela não pode ser a posteriori. Por exemplo, a pessoa cometeu um monte de erro, vai parar na cadeia e lá vai ser recuperada. Não. Conta só com o tempo que vai ficar lá. Tem que ser a priori, tem que ser na educação de base, tem que ser na creche, tem que ser na escola, pré-escola. É ali que tem que começar a reestruturação da sociedade. Né? Porque quando chegar lá na frente, ele já está com um caráter moldado, e às vezes moldado em cima de vícios, uma personalidade já defeituosa, um histórico de vida, né, já totalmente destruído. Aí se você vai tentar readequá-lo lá na frente, muitas vezes não vai surtir efeito. Aí você só vai simplesmente onerar o Estado, né, com um sistema prisional gigantesco e ineficaz, ineficiente. Aqui, ó, diz na página 88, ó, algumas opiniões de pessoas notáveis a favor da pena de morte. Você tem, ó, um grande jurista político, Giuseppe Bettiol, declarou que a pena encontra sua razão de ser em seu caráter retributivo. A pena de morte não é horrível. Horríveis são os crimes. Interessante, né? Augusto Dutra Barreto Lemos. Em Augusto Dutra Barreto Lemos. Como pode a Constituição Federal assegurar a inviolabilidade dos direitos fundamentais do homem, se essa mesma Constituição, no artigo 153.11, protege os anti-humanos que zombam de todos aqueles direitos? Ou seja, a pessoa que mata a outra, né, de forma totalmente torpe. Aí ele segue dando os exemplos. Agostinho de Hipona, por exemplo, ó, 354, da era cristã, considerado o maior teólogo patrístico, disse:
Não violam o mandamento não matarás os que, por ordem de Deus, declaram guerras ou representando a autoridade pública e agindo segundo o império da justiça, castigam os facínoras e perversos, tirando-lhes a vida. Tomás Aquino, considerado o maior teólogo escolástico: o galho podre deve ser cortado para que não contamine o restante da árvore. O mesmo deve ser feito com o delinquente que destrói a sociedade. Immanuel Kant, filósofo: ainda no caso de que o Estado se dissolva voluntariamente, deve ser antes executado o último assassino, a fim de que a sua culpabilidade não recaia sobre o povo que não insistiu nessa sanção, porque este poderia ser considerado copartícipe da lesão pública à justiça. Então, temos esses exemplos aqui, eu parto já para o estudo. Aí fala, pena de morte no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, mais especificamente na lei de Moisés, que segundo a própria Bíblia, foi entregue a Moisés diretamente por Deus, encontramos, além de outras, as seguintes passagens: que derramaram o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Olha o valor da vida, né? Quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. Êxodo 21:12. Pena de morte no Novo Testamento. Veja o que ele diz aqui. Olha só. O que vemos no Novo Testamento é um aperfeiçoamento do Antigo. Aquilo que precisava ser abolido, porque servia como figuras e sombras, foi abolido. Mas o que não precisava não foi. As coisas do Antigo Testamento que foram abolidas foram substituídas por outras no Novo Testamento. Portanto, se a pena capital do Antigo Testamento foi abolida no Novo, então ela foi substituída pelo quê? Sabemos que os sacrifícios e as oblações e os cerimoniais que ali apontavam para o futuro e que teve seu real cumprimento em Cristo, mas a pena capital não fazia parte da lei cerimonial, nem era um símbolo profético que teria cumprimento. O Antigo Testamento não é anulado pelo Novo, mas tão somente aperfeiçoado. O Novo Testamento emerge dos pressupostos do Antigo. Em Mateus 5:21, o Senhor Jesus adverte contra o homicídio, citando o texto do mandamento, Êxodo 20:13. Ele diz para não matar, porque quem matar será réu de julgamento, e que o julgamento será que julgamento será esse, que ele se refere, senão aquele que está prescrito na lei de Êxodo 21:12. Aí ele fala acerca de Pedro, mas em relação a tudo isso aí, nós temos esse estudo. Veja só, a questão do não matarás do Antigo Testamento e o seu aperfeiçoamento no Novo. Primeiro a gente tem que entender essa questão de não matarás, tá ok? Que a partir das traduções você tem alguns problemas. Na cópia do texto não, porque o texto que era continua sendo a mesma coisa, uma vez que ele é copiado. Mas quando ele é traduzido, você está à mercê do tradutor. O tradutor pode cometer alguns equívocos, mesmo sem a intenção de cometê-los, mas pode vir a cometer. Pode optar por alguns sinônimos que na verdade não são os melhores para aquela tradução. É onde você tem a questão do não matarás. Não matarás de Êxodo, né, que está escrito ali em Êxodo 20:13. Alguns optaram pelo termo não matarás. E aí, com não matarás, nós temos uma definição muito ampla, muito generalizante. Porque matar inclui matar de diversas maneiras. Matar por diversos motivos, por diversas motivações. Agora, se nós, em vez de não matar, colocássemos, nós optássemos pelo termo não assassinarás, é quando nós obteríamos um sentido muito mais específico. Porque matar é generalizante, mas assassinar tem algumas características peculiares para o assassinato. É onde você tem um estudo que é colocado aí. Moisés e o povo hebreu estão no Sinai. A palavra do Eterno continua a declarar no 6º mandamento da Bíblia em hebraico: não matarás. Sem dúvida, este é um dos estatutos mais importantes para toda a raça humana. Não matarás, Êxodo 20, verso 13. A proteção da vida, o bem mais sagrado que o Senhor concedeu ao homem, mas o que compreenderia este mandamento não matarás? O que, segundo o original, na língua hebraica, esse verso significa? Será que os policiais ou outras forças de defesa, ou mesmo um cidadão agindo em legítima defesa, serão condenados no dia do juízo se adotarem medidas de defesa que venham a causar a morte de um potencial agressor? É a grande pergunta, né? Não matarás na Bíblia em hebraico. Há 2 verbos em hebraico que passam o sentido de retirar a vida humana. O primeiro é o verbo laharog, que significa matar, mas de uma forma genérica. Então a generalização enquadra diversas coisas, né? Cabe nela diversas
definições. O segundo verbo é o termo litzoa. Litzoa. Coloca transliteração, que significa assassinar. Agora, com o emprego do termo assassinar, nós fechamos um pouco mais. Nós estreitamos, nós estamos especificando de que tipo de morte estamos falando. De que tipo de ação de matar. Matar como assassinato, ok? Não como legítima defesa, não como guerra justa, tá ok? Não dessas hipóteses. Com o verbo que não indica assassinato, mas era o cumprimento de uma decisão judicial. A Corte Suprema de Israel, chamada de Bet Din, o verbo usado no mandamento de Êxodo 20:13 não é não matarás, que é amplo, aberto, no original. Esse é um grande problema de tradução que trouxe muita confusão na interpretação da Bíblia até os dias de hoje. Em Êxodo 20, verso 13, o Eterno usou os termos lotizar, lê-se, como ele coloca aí, que significa não assassinarás, não assassinarás. Esse é o termo mais específico empregado ali. Há uma grande diferença entre esses dois verbos, pois quando um criminoso era sentenciado à morte por um crime hediondo, era condenado com o verbo que não indica assassinato. Ele não era, um criminoso não é assassinado pela justiça, mas sim, em decorrência do seu assassinato, em decorrência dele haver assassinato, ele é punido. Aí a sua morte foi punição. A sua morte foi incentivada, foi causada, foi motivada por um assassinato cometido por ele. Então, o que ele fez foi um assassinato, com malícia, morte com malícia. O que é feito contra ele é punição. Punição em decorrência do assassinato que ele produziu. É como um confronto, assim, troca de polícia com Tiram, o né? policial, ele assassinou o policial. Exatamente, ele assassinou. Aí no caso, a policial mata ele está cumprindo a sua... Por outro lado, a polícia está reagindo a uma ação agressiva. Então, a polícia que vem para trazer a repressão ao crime, ela não vai, num primeiro momento, pelo menos não deve, você tem diversos casos de erro, mas ela não deve, num primeiro momento, intencionar a morte, né, do ladrão. E ele manifesta intenção em atirar o policial colocado por mim para a segurança pública. Ele tem que proteger a sua vida. Ó a mentalidade de certas ideologias. A polícia só pode atirar depois que eles receberem tiro. Isso é uma ideologia desestruturante da sociedade. Aí você vai ter uma mortandade de agentes públicos que não serão rapidamente substituídos. A lei vai ler o direito do cara depois dele morre. Exatamente. A vida do criminoso vale mais do que a vida do agente público e da sociedade de modo geral. Olha só. O verbo usado no mandamento em Êxodo 20, verso 13, não é não matarás, no original. Esse é um grande problema de tradução que trouxe muita confusão na interpretação da Bíblia até os dias de hoje. Em Êxodo 20, verso 13, o Eterno usou o termo, como já li aqui, não assassinarás. E aí ele trago aqui o autor desse artigo. Veja, o autor é Israel Silva, tá? Israel Silva, como colocado Israel Ben Derek, website, professor de hebraico, geografia bíblica, Novo Testamento, estudo de Apocalipse, especialista em estudo da Bíblia, certificado pelo Institute of Biblical Studies da Universidade Hebraica de Jerusalém e autor do livro Gênesis, o livro dos patriarcas. O site é Brasil Gospel, ok? brasilgospel.club. Então, eis aí o endereço de onde estava o artigo que eu peguei para atender devidamente aos direitos de autoria, né? Vamos lá, para não cometer crime aqui, né? Dando aula de ética e cometendo crime, né? Então, vamos lá. Fim da matéria de ética cristã. Suicídio. O suicídio é uma fuga desesperada buscada por alguém que já perdeu todas as esperanças. Trata-se daquele momento em que uma pessoa sente-se como se estivesse completamente perdida num labirinto escuro e sem saída. Nessa situação, a pessoa está completamente vulnerável aos ataques de Satanás, pois todo o seu sistema emocional está esgotado. Nessa hora, o primeiro caminho que Satanás lhe indica é a morte. Como para o suicida a morte representa o fim de todas as coisas, inclusive de seus problemas, ela pensa que encontrou a saída, mas na verdade ela vai tomar um caminho mais escuro e mais tenebroso que tudo aquilo que já experimentou na vida.
Trata-se do caminho que todos os que por ele entram se perdem para sempre. Por isso que é uma grande estratégia satânica o caminho do suicídio, trazendo a falsa ideia de que a pessoa vai descansar, sendo que ela vai entrar por um caminho sem volta para uma eternidade sem Deus. É isso que é terrível da questão do suicida. A Bíblia relata 6 casos de suicídio. Abimeleque, Saul, o escudeiro de Saul, Aitofel, Zinri e Judas. 6 pessoas, todas tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Abimeleque, ele cita aqui, então ele vai trazer um esclarecimento dos casos. Uma coisa que eu quero ressaltar, aqui ó, segundo parágrafo da página 92. Quando Sansão, vítima de uma morte aparentemente suicida, Juízes 16:30, não o consideramos um suicida, visto que o seu objetivo não era suicidar-se, mas dar cabo dos filisteus num ato de bravura de guerra. Além disso, ele está arrolado na lista dos heróis da fé de Hebreus 11:32. Vamos analisar essa questão rapidamente. Veja, Sansão foi uma pessoa que foi inspirada por Deus para ser juiz, libertador de Israel. Só que, por outro lado, era um homem que cometeu, de fato, muitos erros. Cometeu muitos erros ao longo do seu ministério. Num desses erros, ele caiu prisioneiro dos filisteus. Teve seu cabelo raspado, que era um pacto que ele tinha com Deus, de Nazireu. O cabelo foi raspado, foi colocado em cadeias, foi acorrentado, no templo de Dagon. E os filisteus ali festejando, banqueteando, por haver capturado aquele grande juiz. E quando Sansão olha para aquela situação, para a situação que ele mesmo causou, qual é a sua grande motivação? É aí onde entra sempre a intenção. Em ética, a gente sempre parte da análise não superficial, simplesmente daquilo que os olhos veem, a situação de momento, mas dos motivadores, dos propulsores daquela tomada de decisão. Quando Sansão olha para aquela situação, ele vê que ele havia falhado com o seu compromisso, havia falhado com a sua missão, com o seu chamado, e ele pede a Deus. O que ele vai pedir a Deus? Veja, da mesma forma como Salomão pediu de forma sábia: ensina-me a entrar e sair no meio do teu povo. Ele não está pedindo egoisticamente para ele: me dá a morte dos meus inimigos, me dá riqueza, me dá terras, me dá poder. Não, eu quero que o Senhor me dê a capacidade de governar o seu povo, para a sua glória, para a glória do Senhor. Aí voltando para Sansão, o que Sansão quer? Eu quero ser livre e voltar a fazer as coisas que eu tanto gosto de fazer. Sansão disse: não, eu percebo que eu falhei aqui na minha missão. E eu quero uma oportunidade para voltar à minha missão. Eu quero uma oportunidade para cumprir a minha missão. É onde ele pede a Deus para restituir as suas forças, para que ele novamente seja um soldado em campo de batalha. Até porque ele não tinha mais chance de ter furado os olhos e acabar matando ele. Exatamente. Quando você vê um soldado que põe uma farda e pega o seu fuzil e vai defender a sua nação para que não seja invadida pelos seus inimigos, as mulheres estupradas, as crianças mortas e toda a riqueza levada embora, ele põe a sua vida ali em risco por amor à sua pátria, ao seu povo e principalmente à sua família. Principalmente a sua família. Por que ele vai? Para que a sua família não precise ir. Aí nós temos um sentimento de doação. E aí é onde enquadramos Sansão. Sansão disse: restitui minha força para quê? Para eu derrotar os inimigos de Israel. Derrotar os inimigos de Deus. É onde Deus restitui as forças dele. Ele traz toda aquela edificação sobre si. A intenção final não é a sua própria morte. Se ele puder sobreviver, melhor ainda. Ele está perto da coluna. Se de repente caísse uma laje e encobrisse ele saísse vivo, melhor ainda. Agora, se a destruição dos filisteus causasse também a sua, ele estava disposto a tudo, para a honra e a glória de Deus e para o benefício do seu povo. Olha a situação de Sansão e olha a situação do suicida de forma comum. Eu perdi meu dinheiro. É que nem teve uma situação nessa queda, nessa situação de crise, onde com a queda da bolsa, uma pessoa que tinha tantos bilhões, vamos colocar aqui, a pessoa tinha 7 bilhões em imóveis, dinheiro, investimentos e tudo. Deu a crise, tá certo? Então o mercado esfriou e a bolsa caiu e ele perdeu 3 bilhões. Só que tinha 7, ele perdeu 3. Ficou com 4, né? Tá certo? Ficou com 4, sou péssimo em matemática. Ficou com 4. O que ele fez? Tirou a vida. Ele tirou sua própria vida. Porque ele perdeu. Se matou porque a vida estava com
Quais são as suas motivações? Por que ele perdeu o padrão de vida? Por que ele foi envergonhado? Por que ele está passando uma situação difícil? Aí você vê a diferença entre Sansão e Saul. Os inimigos estão vindo. Eu vou ser capturado. Eu vou ser envergonhado. Eu vou ser morto. Aí, para não dar esse gosto aos inimigos, ele tira a sua própria vida. A intenção é sempre egoística. E isso leva à condenação ao inferno. Não é um livramento, é uma condenação eterna. A eutanásia é uma forma de suicídio? A eutanásia é uma forma de suicídio. Por quê? Em vez de você caminhar na vida até a medida que foi dada para o seu caminho, sua estrada, você quer encurtar. E é onde você provoca a interrupção. Então o que acontece? A vida é um bem precioso, aquilo que falamos lá atrás, um aborto. Nesta ponta temos aborto, na outra ponta eutanásia. Então a vida é preciosa quando ela foi gerada e ela é tão preciosa até o seu final, até ela se extinguir. Então quando você entra pelo caminho da eutanásia, você pode dar a motivação que você quiser dar. Você está fugindo, você está encurtando o caminho que você deveria ter percorrido. Você está tomando a liberdade sobre algo que não está nas suas mãos. A vida pertence a Deus. A vida é um bem, é algo maravilhoso que Deus nos concede durante um tempo. Aqui a visão de algumas religiões sobre o suicídio. Cristianismo. O suicídio é considerado um pecado. Catolicismo. O argumento é baseado no mandamento, não matarás, bem como a ideia de que a vida é um dom dado por Deus. No judaísmo, enfoca a importância da valorização da vida e, como tal, o suicídio é o mesmo que negar a bondade de Deus no mundo. No Islã, o suicídio é visto como um sinal da descrença em Deus. No hinduísmo, o suicídio é considerado tanto pecaminoso como matar outra pessoa. Segundo essa religião, quem comete suicídio passará a fazer parte do espírito do mundo vagando até, ou seja, terá uma eternidade de desgraça e de sofrimento. Então temos aí Se o crente suicidar, a condenação dá certo. inferno na certa, exatamente. Mas Elias não pediu a morte, não seria a mesma coisa do suicídio? Elias pediu para que Deus fosse um fim na sua vida. Mas não é a mesma coisa do suicídio. Não é a mesma coisa. O suicida ele vai além daquilo. O suicida ele toma uma liberdade que não foi dada, de interromper sua própria vida. Enquanto que Elias, a comunhão, a relação que ele tinha com Deus, ele até coloca, não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que outros homens de Deus. Então Elias pede a Deus, põe um fim na minha vida, porque Deus pode. A questão é, Deus ele é o autor da vida, então o autor da vida pode tirar a vida. Agora, Elias não pode, então ele pede a morte, mas não se mata. Inteligente. Exatamente. Pessoal, aquele momento glorioso chamado prova de ética cristã. Ah, meu Deus do céu. Olha que maravilha. Apoteose. Aí que bênção.